minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leonardo mais uma vez aqui para mais uma aulinha de matemática do sexto ano. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Pegue seu caderninho, sua caneta, façam as suas anotações, tá bom? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. E estaremos falando aqui um pouquinho sobre algoritmos, algo novo, tá bom? Vocês devem pensar assim, Leonardo, eu não sei nem o que é esse negócio de algoritmo. Vou colocar para vocês direitinho aqui o que significa um algoritmo. Vocês já realizaram, na verdade, já utilizaram algoritmos, mas sem nem saber o que era isso, tá bom? E também vamos estar falando um pouquinho de fluxograma. Vamos estar utilizando fluxogramas para representar aqui esses algoritmos. Espero que eu possa ajudar vocês nessa aulinha de hoje e vamos lá para a nossa expectativa de aprendizagem e para a nossa habilidade, que hoje é tudo a mesma coisa, tá bom? Então aqui, habilidade 22, que é construir um algoritmo em linguagem natural e representá-lo por um fluxograma, que indique a solução de um problema simples. Então, vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho sobre algoritmos e sobre fluxograma, tá bom? É uma aula bem teórica hoje, não tem muitas questões a serem resolvidas, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, vou tentar passar da melhor forma possível, tá bom? Então, o que é, na verdade, um algoritmo matemático? Veja só aqui, ó. É uma sequência finita, ou seja, é algo que tem um fim, tá bom? É uma sequência finita e ordenada de passos, ou, como queiram falar, regras. Então, eu preciso seguir uma ordem, certo? E essa ordem ela vai ter um fim. Com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, ou a resolução de problemas ou cálculos matemáticos aí, que é o que vai entrar na nossa aulinha aqui de hoje, tá bom? Trata-se de uma palavra latinizada derivada do nome de Al-Khwarizmi, matemático árabe do século IX. Vocês conhecem o Al-Khwarizmi? Não, né? Eu também não. Tudo bem. Então, isso é o conceito de algoritmo. Uma sequência finita e ordenada de passos, então nós vamos ter que seguir uma ordem aí, certo? Com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. São regras que nós vamos ter que seguir. Então, vocês vão observar já já que tem um algoritmo muito conhecido que nós utilizamos aí há bastante tempo, tá bom? Então, o que deve ser considerado para projetar um algoritmo, ou seja, para que você crie um algoritmo, o que deve ser considerado, Leonardo? Então, veja só, para fazer um algoritmo, é preciso encontrar um problema a ser solucionado, em seguida elaborar uma sequência de passos e resolvê-los. Depois, representar esses dados em uma linguagem de programação, que é o nosso fluxograma que nós vamos estar utilizando aqui. Vamos estar combinando aqui o algoritmo com o fluxograma, tá certo? Então, fazer aí um algoritmo, nós precisamos ter aí um problema a ser solucionado. Quando você se depara com um problema, você vai montar estratégias para solucionar aquele problema, não é verdade? Quando você recebe uma questão aí de matemática, ou de português, ou de qualquer outra disciplina, você recebe uma questão, isso é um problema que você tem que solucionar, não é verdade? Então, você vai tentar ali procurar passos a seguir até que você consiga solucionar esse problema em questão, não é verdade? Então, essa sequência de passos que você vai fazendo aí, que você vai seguindo e vai construindo, isso é um algoritmo. Vocês estão criando um algoritmo, tá bom? Então, é bem simples essa questãozinha de algoritmo. Então, vamos observar aqui o nosso exemplo. Observe o exemplo de um algoritmo para se fazer um caminho saindo do ponto P até o ponto A. Observação, cada quadradinho representa um lado de 10 metros. Veja só, eu quero me deslocar desse ponto P e quero chegar aqui no ponto A. Então, nós vamos criar um algoritmo para isso. Leonardo, como assim? Você vai dizer o percurso que você vai utilizar. Tem vários percursos aqui que pode ser feito, saindo do P e chegando no A. Você pode ir aqui, ó, em linha reta, você pode subir, você pode dobrar para a direita, para a esquerda. Vocês quem vão montar aqui, cada um pode montar, na verdade, um caminho diferente. Eu escolhi um caminho e é o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Lembrando aqui, ó, que cada pedacinho desse aqui equivale a 10 metros, tá bom? Sempre que eu me deslocar aqui uma unidade, significa que eu estou andando 10 metros. Então, observem o algoritmo que eu criei para esse trajeto aqui e depois eu vou colocar essa mesma imagem e vou pedir que vocês criem um outro algoritmo. Eu vou dar um tempinho, é óbvio, para que vocês possam fazer isso.
E aí vocês vão fazer um algoritmo, vocês vão criar uma sequência de passos, igual vai estar aparecendo aqui, ó, do ladinho. Eu quero que vocês façam isso, tá bom? Então veja qual foi o algoritmo que eu criei. Saindo do ponto P, eu vou subir 30 metros. Então pensa aqui, ó, se eu vou subir, eu venho para cá, ó, 30 metros, ok? É o meu algoritmo, você pode criar o seu. Segundo passo, olha, eu vou seguir esses passos, ou seja, eu estou criando um algoritmo. Segundo passo é o seguinte, se eu sair do ponto P e subir 30 metros, eu vou estar mais ou menos aqui, ó, porque cada pedacinho aqui são 10 metros. Aí eu disse assim, ó, gire para a direita, então veja só, se localize de frente para a sua televisão, se localize. Se você vai virar para a direita, você vai para cá, certo? Desculpe aí eu estar de costa, mas é assim mesmo. Você vai virar para a direita, então você vai para esse lado. Então, vire para a direita e ande 20 metros. Então, veja só, você estava aqui. Se eu virar para a direita e andar 20 metros, eu vou chegar aqui, ó, tá bom? Próximo passo que eu criei, que vocês vão fazer isso já já. Suba e ande 30 metros. Então, eu vou subir, ó, eu estou aqui. Então, se eu vou subir, eu vou para cá, ó, subindo, tá bom? Estou subindo aqui na televisão. Não vou fazer isso porque senão ela vai cair. Então, eu vou subir e vou andar 30 metros. Esse é o terceiro passo a se seguir. Quarto passo que eu coloquei aqui foi o seguinte, dobre à direita e ande 10 metros. Então, eu estava aqui, ó. Eu vou dobrar à direita, mais uma vez, eu estou aqui de costa para vocês. Se eu vou para a direita, eu vou para cá. Então, eu vou andar 10 metros para esse lado. Então, eu chego aqui, ó, nesse ponto. Já já vou colocar as setinhas aqui para vocês, tá bom? Depois que eu fizer esse quarto passo aqui, eu vou para o meu quinto passo, que é observe o desenho no percurso. Então, vejam aqui. Vou sair do ponto P, vou seguir essa sequência aqui e vou chegar no meu ponto final, que é o ponto A. Então, olha só, vai aparecer aqui na sua telinha isso aí agora. Primeiro passo, que foi que eu falei? Saindo do ponto P, suba 30 metros. Então, ó, essa setinha vermelha aqui, ó, esse segmento vermelho, indica que eu subi 30 metros, ó, 3 pedacinhos. Gire para a direita e ande 20 metros. Então, olha a setinha azul aparecendo aí, o segmentozinho azul, ocupou 2 espaços, significa 20 metros. Olha o que eu coloquei com a cor verde, suba e ande aí 30 metros. Então, vou subir 30 metros. Veja só, 10, 20, 30. Já cheguei no ponto A? Ainda não, Leonardo. Volta aqui, ó, falta aqui, ó, a última informação. Dobre à direita e ande 30 metros. Então, se eu estou aqui e dobrar à direita e andar 10 metros, desculpa, eu vou chegar no ponto A. Então, olha só que legal apareceu aí para vocês. Isso aqui, eu construí aqui, ó, um percurso, mas antes disso, eu citei o que eu ia fazer. E isso aqui, ó, é um algoritmo, tá bom? Foi uma sequência de passos que eu fiz para que eu pudesse sair do ponto P e chegasse no ponto A. E está aqui o desenho bonitinho, como vocês podem observar. Então, isso é um algoritmo, pessoal, é uma coisa simples. É vocês aqui, ó, citarem um passo, vocês vão seguir uma regra que o Leonardo definiu. Eu defini essa regra aqui. Se você seguir essa regra, você vai fazer exatamente esse desenho, tá bom? Mas só tem essa regra, Leonardo? Claro que não. Tem outras regras que vocês podem criar e é o que provavelmente vocês vão estar fazendo aqui no nosso próximo slide, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira situação aqui, tá bom? Foi um algoritmo para fazer um deslocamento, tudo bem? Assim como vocês fazem quando vocês vão sair de casa para a escola. Tem todo um percurso a ser feito, um trajeto. Você pode montar um algoritmo com aquilo dali. Ah, eu vou pela rua A, vou dobrar à direita, entro na rua B e chego na escola que fica lá na rua C. E vocês podem criar também qualquer outro algoritmo, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa próxima telinha. Agora, escreva um algoritmo de outro caminho, saindo do ponto P e chegando no ponto A. Não quero que vocês façam o que eu fiz na telinha anterior. Eu vou voltar para que vocês observem. Você não vai fazer esse mesmo desenho. Eu criei esses passos e fiz o desenho. Agora, você também vai ser criativo. Eu vou colocar essa mesma imagem, vocês vão criar um passo a passo. Como eu sei que vai demorar um pouquinho, eu vou dar uns minutinhos para que vocês façam isso. E aí você vai desenhar. De preferência, utilizem lápis coloridos, se for possível. Se não for, não tem nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Quero que vocês façam isso agora. Ó. Escrevam o algoritmo de outro caminho, saindo do ponto P e chegando no ponto A. Então, eu tenho aqui o mesmo desenho, eu quero que vocês agora façam isso. E depois eu vou mostrar que eu fiz um outro algoritmo aqui diferente do anterior. Então, vou marcar aqui 2 minutinhos para vocês precisam pegar algum lápis colorido, caso tenham, e fazer aqui, além dos desenhos, escrever o passo a passo, tá bom? Então, eu estou contando aqui 2 minutinhos para que vocês façam isso e volto para conferir, tá bom? Estou aguardando.
E aí, galerinha, deu tempo de fazer seu algoritmo aí? Conseguiram? Montaram uma sequência, montaram uma ordem aí que vocês vão seguir e desenhar aqui? Deu tempo? Conseguiram? Muito bem, estou gostando de ver. Então, espero que vocês tenham feito. Depois você pode até mandar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Olha, professor, construí esse algoritmo. Então, vou mostrar para vocês agora o algoritmo que eu criei aqui. Lembra que é o mesmo desenho do slide anterior, mas eu vou criar um algoritmo diferente para que vocês observem que tem outras opções que podem ser feitas na criação de um algoritmo, tá bom? Então, observem o que eu coloquei aqui, ó. Saindo do ponto P, eu vou subir 20 metros. Então, lembrando que cada pedacinho refere-se, equivale a 10 metros. Então, saindo do ponto P, eu já vou logo direto subindo, ó, 20 metros. Então, acho que eu vou parar aqui mais ou menos, né? Olha só, 20 metros, 2 espaços aqui. Meu segmento aqui está representando 20 metros. Essa é a primeira informação. Segunda informação que eu coloquei aqui foi a seguinte: gire para a direita e ande 20 metros. Então, eu estou aqui, se eu vou virar para a direita, eu vou aqui, ó. Então, se eu vou virar para a direita e andar 20 metros, então, vou pegar o mesmo segmento e vou desenhar ele desse lado, tá bom? Então, se eu virei 20 metros, vai aparecer um segmento pulando aqui na sua telinha. 20 metros, ok? O terceiro passo que eu coloquei aqui, o que será que eu escrevi? Suba e ande 20 metros. Então, se eu estou aqui, eu vou subir, eu vou aqui para cima, vou andar 20 metros. Cada espaço aqui refere-se a 2 metros, equivale a 10 metros. Então, 1, 2, tenho certeza que vai aparecer aqui onde está o meu dedo. Ó, 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 20 metros, tá bom? Então, já estou aqui, foi o terceiro passo a se seguir. Qual será o quarto passo, Leonardo? Dobre à direita e ande 10 metros. Então, se eu estou aqui e vou para a direita, eu vou para cá. Então, 10 metros significa só um pedacinho desse aqui, só um ladinho do meu quadrado. Então, eu vou colocar um segmento aqui e ele vai preencher essa parte da minha figura, tá bom? E o último passo é o que está faltando aqui, ó, subir e andar aqui 20 metros. Então, eu vou subir, percorro aqui uma distância de 20 metros e chego no ponto P. Observem aí, prontinho. Verifiquem que esse desenho, ele é diferente do desenho que nós fizemos anteriormente, certo? Mostra também que você pode, por exemplo, ir da sua casa à escola por outros caminhos, mas não vão se perder, tá bom? Tem que ir mesmo para a escola. Então, é um outro algoritmo que eu criei aqui com a mesma situação daquela questãozinha anterior, tá bom? Espero que vocês tenham feito os de vocês e que vocês estejam entendendo aí um pouquinho sobre algoritmo. Na nossa segunda aula da semana, vocês vão perceber que eu estarei falando sobre algoritmos mais conhecidos, que vocês vão gostar mais ainda, que é o que envolve operações de adição e subtração, tá bom? Então, o desenho que foi feito aqui, acredito que vocês já observaram e já podemos ir aqui para a nossa próxima situação. Como eu já falei um pouquinho de algoritmo, já mostrei aqui para vocês 2 exemplos, vou falar um pouquinho sobre fluxograma e depois eu misturo o algoritmo com fluxograma em uma questão só, tá bom? Vocês vão gostar, vai ser bem legal. Então, Leonardo, o que são fluxogramas? Vejam aqui comigo. Fluxograma nada mais é do que uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. Olha, nós vamos desenhar aqui, certo? Mas é óbvio que nós vamos ter que seguir aí alguns critériozinhos e alguns conectores, como vocês vão já observar, alguns símbolos, que é o que está aqui destacado para vocês. Então, nada mais é do que uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. É uma forma simples e fácil de identificar o fluxo com que as atividades acontecem. Nele, cada passo de um processo é representado por um único símbolo que possui uma resumida descrição. Então, nós vamos estar utilizando os símbolos aí para representar aí, os passos que vão ter no fluxograma. Esses símbolos são padronizados, não é qualquer símbolo que eu possa utilizar. Tem os símbolos certos para cada situação, como vocês vão já estar observando nas próximas telinhas que eu vou apresentar para vocês. Então, esses símbolos são padronizados e ligados por flechas, que demonstram a direção do fluxo das atividades. Então, o fluxograma aí, nós vamos estar fazendo desenhos e nós vamos estar utilizando símbolos nesses desenhos. E os símbolos, eles são ligados por flechas, que são as setinhas que eu vou estar apresentando para vocês. E esses símbolos aqui, como eu deixei a palavrinha destacada, significa que eu vou mostrar para vocês agora quais são esses símbolos, tá bom? Então, vamos lá
mostrar aqui os símbolos que fazem parte de um fluxograma. Fluxograma, símbolos e seus significados. São vários símbolos, tem uns que são mais utilizados que outros e vocês vão observar quais eu utilizei na minha situação, que já já eu apresento aqui para vocês, tá bom? Então, observa, o primeiro símbolo é a seta. A seta é um símbolo de conexão que serve para indicar uma interligação entre dois outros símbolos e a direção do fluxo. Então, a seta é o símbolo mais utilizado porque é justamente ela que vai estar indicando aqui, além da direção, ela vai estar ligando um símbolo a outro. Então, sempre que eu tiver que sair de um símbolo e chegar em outro, eu vou ter que utilizar uma seta. Então, a seta vai ser o símbolo mais utilizado, como vocês vão já observar no fluxograma que eu preparei para vocês, tá bom? Certinho? Então, vou botar o desenho aqui da seta para que vocês observem. Vou estar utilizando essa seta aqui em todo o meu fluxograma. Leonardo, ela tem que ser azul? Não, ela pode ser de outra cor, não tem nenhum problema, tá bom? Foi só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Início e fim. Então, se eu vou representar um processo, e vocês viram lá no começo da aula que o algoritmo, ele tem um fim, ele começa e ele termina. Então, se eu vou representar um algoritmo através de um fluxograma, o fluxograma tem um início e um fim. E esse início barra fim, ele também é conhecido como símbolo de terminação. Esse símbolo representa os pontos iniciais, os pontos finais e os resultados potenciais de um caminho. Muitas vezes contém o nome início e o nome fim dentro da sua forma. Então, eu vou botar para vocês aqui embaixo o símbolozinho utilizado no começo e no final de todo o fluxograma. Sempre que você for desenhar um fluxograma, lembra que eu falei em desenho no slide anterior? Sempre que você for desenhar um fluxograma, você precisa começar e terminar o seu fluxograma utilizando esse símbolo aqui, tá bom? Ele lembra aí uma pista de corrida. Então, sempre vocês terão que utilizar esse símbolo, ele é conhecido como símbolo de início e de fim, tudo bem? Então, já vão lembrando aqui, são dois símbolos muito importantes dentro de um fluxograma. Vamos para os nossos próximos símbolos. Outro símbolo aqui, ele é também conhecido como processo. Processo, ele é conhecido como símbolo de ação. Essa forma, ela representa um processo, ação ou uma função. É o símbolo mais amplamente utilizado em fluxogramas. Olha, eu vou colocar ele aqui e vocês vão observar que eu vou estar utilizando ele também no nosso fluxograma. Então, desculpa. Esse retângulozinho aqui, ele é chamado de processo e vamos estar utilizando bastante aqui no nosso fluxograma, tá bom? Decisão indica uma questão a ser respondida. Geralmente, você vai responder essa questão dizendo sim ou não. Ou você também pode dizer verdadeiro ou falso. O caminho do fluxograma pode se dividir em diferentes ramificações, dependendo da resposta ou das consequências em seguida, ok? Então, esse símbolozinho de decisão sempre vai ter uma pergunta dentro dele. Vai acontecer alguma coisa, 2 mais 2 é 4. Aí você vai dizer sim ou não. E aí você continua o seu fluxograma. Então, o símbolozinho de decisão é esse losango aqui, ó. Lembra daquele desenhozinho que tem na bandeira do Brasil? Aquela parte amarelada? Então, é o símbolo que representa uma decisão, tá bom? Vamos também utilizá-lo bastante no nosso próximo fluxograma. Então, já vão lembrando aí de cada um desses símbolos e o que significa cada um deles, tá bom? Vamos observar qual o próximo. Documento, olha só. O símbolozinho de documento, ele representa a entrada ou a saída de um documento, especificamente. Exemplos de entrada são o recebimento de um relatório, um e-mail ou um pedido. E exemplos de saída, utilizando um símbolo de documento, são geralmente uma representação, um memorando ou uma carta. Vou colocar aqui o símbolozinho do documento para que vocês possam observar ele. Não é tanto utilizado assim não, mas é importante que ele esteja aqui, tá bom? Conector, olha só, nós vamos ter aqui dois tipos de conector. O conector, geralmente, ele é usado em gráficos mais complexos, gráficos grandes, que vai ser o nosso caso. E esse símbolo, ele conecta elementos separados em uma página. Quando você quer pular de uma página para outra, você utiliza um conector, que pode ser essa bolinha aqui, é um conector,
Ou o conector também, ele pode ser essa outra aqui, ó, conector que frequentemente é utilizado em gráficos complexos. Esse símbolo conecta elementos separados em várias páginas, com o número da página normalmente colocado sobre ou dentro da forma, para que tenha aí um acesso fácil. Então, olha só, o outro exemplo de conector que eu trouxe aqui para vocês é esse símbolozinho aqui, e é ele que eu vou estar utilizando no meu fluxograma. Ele serve para que você saia de uma página e vá para uma outra página, tá bom? Processos pré-definidos indicam um processo ou uma operação simplificada que é bem conhecido ou determinado em outro local, e o desenho está utilizando ele no nosso fluxograma. Então, o que vocês acham aí de fazermos aqui um exemplo prático? Vamos criar um fluxograma utilizando esses símbolos, não todos, porque são muitos, mas utilizando os principais símbolos. E olha o nosso exemplo aqui. Vamos lá? Considere que eu sou atendente de uma pizzaria, ok? Irei atender um pedido de uma pizza pelo telefone para uma entrega. Então, vou botar uma pizza aí, né, para que possamos ficar pelo menos com água na boca. Então, veja só, vamos criar um fluxograma relacionado aqui a uma pizza, tá bom? Então, ao atendimento, uma pessoa ligou para uma pizzaria e ela quer fazer o pedido de uma pizza. Então, olha só o nosso algoritmo aqui, ó. Olha a sequência de passos, coisa linda que eu coloquei aqui para vocês. Uma sequência de passos a ser seguida. Então, veja só, de acordo com essa sequência de passos, eu vou montar o meu fluxograma. Então, listando as atividades do processo em uma pizzaria, geralmente quando você liga e pede uma pizza, o que vai acontecer? O atendente ele vai verificar se o cliente possui um cadastro lá na pizzaria, né? Hoje em dia, vamos ter que fazer cadastro, temos que fazer cadastro para quase tudo, né? Então, o atendente ele verifica se o cliente possui um cadastro. Se sim, ok. Caso contrário, ele vai realizar o cadastro no sistema. O atendente também vai verificar qual é o tamanho da pizza que o cliente solicitará, verificar quais sabores o cliente solicitará, pergunta se ele deseja algo a mais, no caso de sobremesa ou bebida. Se sim, ele vai adicionar os itens ao pedido. Se não, ele vai prosseguir. Ele também vai perguntar se deseja fazer alguma observação no pedido. Se sim, ele faz essa observação. Se não, ele prossegue. Vai informar o total do pedido para o cliente. Pergunta a forma de pagamento, se é em cartão ou se é em dinheiro. Se for no cartão, ele vai enviar a maquininha com o entregador. Se for no dinheiro, ele vai perguntar se precisa levar troco ou não, certo? Se sim, ele separa o troco, se não, ele vai só prosseguir. E ele vai agradecer e... Agora, veja só, isso tudo aqui é um algoritmo, é uma sequência que os atendentes aqui, eles fazem para atender o cliente. Mas fica muito chato desse jeito, né, essa sequência aqui. Vamos utilizar tudo isso aqui de forma diferente, ou seja, vamos colocar tudo isso aqui dentro de um fluxograma. Então, olha só o que eu falei para vocês, olha o nosso símbolozinho de início e fim. Registrar o pedido de pizza, então foi a primeira coisa que o atendente fez. Depois, olha a minha setinha aparecendo aí. O que vai acontecer? Para que ele faça esse registro, ele tem que atender o telefone. Então, ele diz assim, alô, é eu, não é verdade? Depois que ele atende o telefone, olha a setinha aparecendo mais uma vez. Ele vai verificar o cadastro. Lembra que a gente vai verificar o cadastro? Beleza. O que acontece depois que ele verifica o cadastro? O cliente possui um cadastro? Olha a pergunta aparecendo aqui no nosso losango. O cliente possui um cadastro? Quais as opções de resposta? Sim ou não, não é verdade? Então, veja aqui, ó. Se sim, o cliente já possui o cadastro, olha o que acontece. Ele vai registrar o tamanho da pizza, não é verdade? Se o cliente não possui o cadastro, o que vai acontecer? Ele vai realizar o cadastro e depois ele vai registrar por esse processo. Olha a nossa setinha aqui, nós vamos aqui registrar os sabores selecionados. A pessoa vai escolher o sabor, não é verdade? Registrou os sabores selecionados. E aí? Tem mais itens a adicionar? Olha de novo o mesmo símbolo, porque ele está representando uma pergunta. O cliente quer adicionar mais alguma coisa? Se não, o que vai acontecer? Nós vamos aqui perguntar se tem mais alguma observação, certo? Se o cliente ainda tem mais algo a adicionar, nós vamos adicionar os itens ao pedido e aí nós vamos perguntar, existe mais alguma observação para o pedido? Se não,
nós vamos informar o total ao cliente, né? Seu pedido foi tanto. Se essa pessoa ainda quiser colocar mais alguma observação, nós vamos colocar essa observação, né? Anota direitinho no pedido e aí informa o total ao cliente, certinho? Olha como está ficando bacana aqui o nosso fluxograma, certinho? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos agora para uma próxima página, porque aqui já está cheio, não é verdade? Então eu vou colocar o meu conector para que eu possa ir para uma próxima página. E eu chego aqui na minha próxima página repetindo o símbolo de conector. O pagamento é em cartão ou é em dinheiro? Se for cartão, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar a maquininha de cartão e, depois que separar a maquininha de cartão, registrar o pedido no sistema. Se o pagamento for feito em dinheiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar se precisa ou não de troco. Precisa de troco não? Ok, então nós vamos registrar o pedido lá no sistema. Precisa de troco, professor? Então, se sim, nós vamos separar o troco para envio e aí nós vamos registrar o pedido lá no sistema. Olha que coisa legal que está acontecendo aqui. E aí, o que vai acontecer? Fizemos aqui o registro aí, registramos a pizza, fizemos aqui todo um fluxograma mostrando a situação de um pedido de pizza, tá bom? Então, isso é um fluxograma que é organizar todo aquele algoritmo de forma diferente fazendo desenhos, tá bom? Então, vamos finalizar aqui por hoje, tá, minha galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre fluxograma e sobre algoritmo. E na nossa próxima aula vamos continuar com o nosso mesmo tema. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a nossa próxima aula, tá bom?